Boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs do coração. Estamos aqui novamente nessa palavra maravilhosa do nosso grande Deus e estamos novamente meditando na palavra de Gênesis, do capítulo 20 ao capítulo 25. E não adianta você ter PhD em teologia, sociologia, teologia e pós-graduação se você não for batizado pelo Deus Espírito Santo. Não é verdade, meu irmão? Porque o que nós vemos hoje é uma vergonha para o reino de Deus, né? Mas o importante é que nós somos pecadores, né? Todos nós em condições de pecado, e assim nós sabemos que é dentro de uma boa congregação com estudo bíblico, porque toda igreja que não tem estudo bíblico é uma igreja morta. E assim, os irmãos são os irmãos mortos na fé. E a igreja torna-se uma igreja supermercado. O que você quer ouvir hoje, o que você pretende ouvir, e acaba tirando os contextos da própria palavra verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo, do começo do mundo de Gênesis, Jesus Cristo, nós, Apocalipse, o final. Esse é o livro mais vendido de todos os tempos, é o livro que ganhou todos os prêmios literários, tanto quanto o sistema tirou ele de concorrer a prêmios literários, assim como também muitos países estão proibindo
essa obra de Deus. Isso não é obra do homem. O que está escrito aqui, de uma verdadeira Bíblia, transcrita das verdadeiras Escrituras Sagradas, é uma obra divina, porque esse livro ele fala com você, meu irmão, quando você está abatido, que a mensagem, essa meditação da palavra entra no seu coração e transforma a sua vida. Mas antes disso, meu querido, minha querida, nós vamos fazermos uma oração para nós meditarmos, fazer essa viagem maravilhosa do capítulo de Gênesis, que vai do capítulo 20 ao capítulo 30, meu irmão, e vocês vão amar essa meditação, e eu tenho certeza que se você estiver triste ou você estiver abatido, nada vai tirar a sua paz, porque tem dias que nós estamos com o nosso barco à deriva em alto mar, sem leme e sem remo, né, meu irmão, minha irmã, parentes, famílias, porque a vida é de baixos e altos, né? É uma guerra todos os dias, verdade? Então, vamos lá, vamos fazer uma oração, irmão. Fecha seus olhos e medita na palavra do nosso grande Deus. Amém? Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim, não é mesmo? Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, eu vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim. Ok, meu irmão, minha irmã, depois dessa pequena oração pessoal que nós fizemos, você também, né? E olha que música linda. Parece que as coisas muitas vezes só acontecem com você, né, meu irmão? Mesmo sem entender. Mas eu quero te dizer que não, acontece com todo mundo e todos nós estamos no mesmo barco. Mas quando você tem a palavra de Deus, você passa a ser livre em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, faremos uma oração para que nós possamos entender. Vamos fazer essa oração inicial profunda, que mesmo nós sem entendermos, parece que é só comigo ou com você. Pedir a Deus por quê? Amém?
altos que os meus. Linda essa música, meu irmão. Melhor do que o meu. Vamos fazer essa oração. Não vai além do que eu vejo. Feche seus olhos, ore, medite na palavra de Deus. Mesmo que eu não entenda o teu caminho. Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e Pai. Nesta hora, Senhor, dessa tarde, dessa noite, dessa manhã, daqueles que já saíram, vão sair, estão saindo, aqueles que estão chegando, estão se preparando, Pai. Nessa hora, Senhor, nós colocamos diante do Teu trono, com o coração apertado, com lágrimas que ninguém vê, com perguntas que, ó Deus amado, insiste em ficar em silêncio. Porque comigo, Senhor, porque acontece isso somente na minha vida, porque desde quando eu nasci foi assim. Por quê? Por quê? Tem dias, ó Pai, assim como Jesus nos ensinou, que já nós temos, assim, a liberdade de conversar com o Senhor. Não precisamos de nenhum intermediário mais. Somos livres em Cristo Jesus. Tem dias, ó Pai, que parece que a tempestade nunca vai passar. Tem dia que o nosso barco parece que vai colidir no meio dos pedregulhos, das rochas. Tem dias, ó Pai, que o deserto, em nossas visões, alargou-se, que o leito virou prisão e o corpo, cansado, já não quer reagir. Mesmo hoje, Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, ainda sem entender, ainda onde esse irmão ou essa irmã está sem entender, está navegando sem remo e sem remo. Nós te adoramos, ó Pai, nós te bendizemos, porque assim o teu Filho, o Deus Jesus o Cristo, é o que nós devemos nos espelhar. E assim, ó Pai Todo-Poderoso, que o Deus Espírito Santo venha nesse momento a dar direção, não somente a mim, mas a esse irmão, essa irmã, a esses que estão com dor, e mesmo que ainda nós estejamos com dor, nós podemos dizer e devemos dizer: Jesus Cristo, és bom, é o que cura, é o que nos transforma, é o que nos faz ser melhor pessoa a cada dia. Ó Pai amado, ainda entre perguntas sem resposta, nós clamamos: Abba, Pai. Ó Jesus, ó Deus Jesus o Cristo, que se despojou de toda a honra, toda a glória, e se veio e fez homem entre nós. Assim também teve baixos e altos, mas nunca cedeu ao pecado. Assim, Senhor, como lembra de Sara, Senhor, em Gênesis 21, ela riu em incredulidade, mas depois ela sorriu e riu de alegria. Assim, ó Pai, esse irmão, essa irmã, também venha ter essa fé após a derrota e a descrença de Sara. Assim como lembra de Abraão em Gênesis 22. Subiu ao monte em silêncio, sem saber o fim, mas o Cordeiro já estava a caminho. Jesus o Cristo, nosso Salvador, o nosso Redentor. Hoje, ó Senhor, Pai Criador, nós não precisamos mais entender de tudo, só precisamos sentir a Tua mão sobre nós, a presença do Deus Espírito Santo, a tendência do Deus e caminhar nos caminhos do Deus
Jesus o Cristo. Tua presença basta, Senhor. A presença e o amor de Cristo Jesus nos cura. Assim que nós viemos ouvir todos os momentos em nossos desencanto, desalento, desânimo, assim viemos ouvir a voz do Deus Espírito Santo que acalma a nossa alma. Por isso, nessa hora, nesse momento, Senhor, visite esse irmão, essa irmã, visite os nossos corações, o meu coração, o coração da minha esposa, o coração das nossas filhas lindas, presente de Deus, as nossas sobrinhas e sobrinhos, também presente de Deus em nossas vidas, assim como também nossas cunhadas, nossos irmãos carnais, irmãos em Cristo, nossos primos, primas, tias e tios, os nossos parentes. Visite, Senhor, e acalma cada alma que estão abatidas. Por isso, nessa hora, ó Pai, nós pedimos que o Senhor toque aqueles que já perdeu a esperança, levante o cansado, abrace o solitário e responde, Senhor, mesmo em silêncio, porque sabemos que até o teu silêncio sempre nos traz promessa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, desce agora sobre esse lugar, a vida dessa irmã, desse irmão, das nossas filhas, ó Pai, das nossas congregações, dos nossos pastores, das nossas esposas, dos lares, da nossa nação, ó Pai. Desce agora sobre esse lugar e com o poder jamais visto, sobre esta, assim, ó Deus, sobre essa palavra, sobre essa mensagem, aqui, ó Deus, Pai Todo-Poderoso. Desça agora com o poder do Espírito Santo sobre os irmãos que nos escutam e que estão aqui presentes e aqueles que estão chegando em cada um dos seus celulares, Senhor. E faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Porque mesmo quando, ó Deus, não entendemos, ó Jesus Cristo, ó Deus Jesus, mesmo quando nós não entendemos, ó Deus Espírito Santo, mesmo quando nós não entendemos, nós devemos confiar em Ti, porque o Senhor é o nosso Criador e Redentor. Mesmo quando dói, nós queremos Te adorar e Te prostrar e somente seguir a Ti. Mesmo que a presença que é só conosco, nós sabemos, Tu está conosco, e é em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Salvador. Amém, amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui presentes e quero lhe dizer que todo dia é uma caminhada e uma guerra. E quando você sai para a guerra e não conhece o seu inimigo, praticamente a sua derrota é certa. Não subestime o seu inimigo, meu irmão, minha irmã, porque o inimigo, ele não dorme, meu amado. Nós estamos aqui, meu querido, minha querida, novamente nessa caminhada, nessa meditação do começo do mundo em Gênesis, aonde hoje, meu amado, Deus é fiel. Deus é fiel. E quero lhe dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, que quando nós estamos
desanimado. Nós vemos, sentimos que em Gênesis, amado, nós continuamos nessa caminhada maravilhosa, meu irmão. E é só pela graça de Jesus, como a música está falando. Vemos que Gênesis 21, de 1 a 2, visitou o Senhor a Sara, como lhe disse, e fez o Senhor a Sara como havia prometido, e concedeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. Hoje o Senhor vai visitar a tua casa, meu irmão. Também não importa há quanto tempo você espera. Porque, meu irmão, minha irmã, Gênesis 21, nos fala do milagre no deserto da espera. Sara dá à luz. Gênesis 22, meu irmão, minha irmã, a dor da perda e o valor da honra. E quando você continua viajando para Gênesis 24, meu querido, minha querida, você tem também, meu amado, ali em Gênesis 24, onde Deus guia quem se dispõe a caminhar com fé, meu amado. Essa é a verdadeira confiança que nós devemos ter. E Gênesis 25, nessa recapitulação e nessa meditação dessa palavra que nós faremos hoje, é o legado, a linhagem. Mesmo no fim, Deus sela sua presença, sua promessa. Irmão, cada capítulo dessa Bíblia Sagrada, transcrição das Escrituras Sagradas, cada capítulo pode ser lido parcialmente, com várias aplicações diretas aos tempos de hoje. Irmãos hospitalizados, famílias em luto, mães esperando filhos voltarem, jovens sem direção, marido e esposa sem esperança no relacionamento, no casamento. Meu irmão, minha irmã, aqui nós estamos, mesmo em silêncio, no seu silêncio, Deus está escrevendo a tua próxima vitória, meu irmão. A aplicação, meu irmão, dessas palavras profundas é da obediência que nós podemos meditar de Abraão e o cordeiro providenciando ou providenciado lá no altar. Meu amado, minha amada. Meu irmão, nós sabemos que nós devemos sempre clamar, orar, pedir a Deus pelos enfermos, aqueles que estão desanimados, sem direção espiritual. E muitas vezes nós caímos, queridos. Mesmo você em fé, com dignidade, caráter moral de Cristo Jesus. Mas o que nos levanta é a meditação na palavra. Coloque a sua mão, meu irmão, minha irmã, sobre o seu coração. Coloque Deus no seu coração, Cristo Jesus no seu coração. Onde estiver uma dor, uma fraqueza, uma tristeza, declare agora, querido, querida. Declare a sua fé. Jesus está aqui. Jesus está aqui, meu amado. Jesus está aqui. Porque Jesus é o que nos salva. A você pode perguntar: o que
o capítulo, o que o capítulo 20 realmente tem a ver em relação ao Novo Testamento, a nossa vida e a Gênesis. Você consegue fazer uma relação dessa forma? Meu querido, minha querida, você consegue meditar nesta palavra, meu amado? Nós estamos totalmente interligados desse livro maravilhoso, querido. O livro que foi escrito há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. Pessoas errantes, pessoas que pecaram, mas homens escolhidos por Deus para levar a verdadeira palavra ao deserto, a verdadeira palavra de Deus, meu irmão. E é assim, meu querido, minha querida, que nós estamos nessa presença maravilhosa. Não interessa a situação que você esteja, não interessa, meu irmão, porque é o Deus, é na meditação que nessa palavra linda nos dá força para meditarmos, entendermos e sermos uma pessoa melhor. Meu querido, porque esse é o Deus fiel, meu irmão. O Deus fiel. É o Deus fiel, meu querido, minha querida. É o Deus que não nos abandona, meu irmão, minha irmã. Então, queridos, queridas, nesse capítulo maravilhoso, aonde nós, em Gênesis, somos todos conectados. Resumo que nós temos foi aonde naquela época, no capítulo 20, Abraão vai para Gerar, com medo de ser morto, mente, pecador, pecou. Abraão, homem escolhido por Deus, que Sara era sua irmã. E lá Abimeleque, rei da terra, a toma para si, mas Deus intervém em sonhos e revela a verdade. O rei Abimeleque, o rei então devolve Sara e ainda abençoa Abraão, o homem de fé. Meu irmão, minha irmã, vemos Jesus como o mediador da verdade e do arrependimento, meu querido, minha querida. É esse que nós devemos prostarmos e sermos e seguirmos e sermos como exemplo, meu irmão, minha irmã. É isso que nós queremos, porque no Novo Testamento, Jesus, mediador da verdade, Jesus,
mediador do arrependimento. Em Gênesis 20, Deus aparece em sonhos para um pagão, pecador, Abimeleque, mostrando que a revelação e a correção, meu amado, vem de Deus, não dos méritos humanos. Quando você faz aquela viagem maravilhosa para Atos 10, vemos o mesmo com Cornélio. Deus visita um gentil para trazer o quê? A salvação. Querido irmão Júlio, quero lhe dizer que Abimeleque, mesmo inocente, precisou reconhecer a soberania do Criador de tudo e de todos, e Criador do inexistente, de Deus, e devolver também o que não era dele. Isso aponta para o quê? Irmão Vinícius, amado, isso aponta para a justiça de Deus e a restituição. Esse vem nos trazendo o tema centrais da cruz, na cruz, meu amado, minha amada. Abraão, mesmo profeta, falhou por medo. Quantas vezes você, eu, nós falhamos por medo, meu irmão? Assim também Pedro negou Jesus 3 vezes por medo. E ainda assim foi restaurado. Foi restaurado. João 21 nos fala, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. E a nossa vida? Qual a relação disso tudo? Eu quero mostrar a você como nós estamos interligados desde Gênesis e até hoje nós estamos interligados, queridos. Interligado. Interligado, meu irmão. Interligado, meu amado. Estamos interligados com o verdadeiro reino de Deus, a última camada celestial da triunidade, o Deus Pai, Criador de tudo, de todos, o Deus Filho, Jesus o Cristo, e o Deus Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso orientador. Essa é a relação com as nossas vidas de hoje, irmão, irmã, filhas, filhos, sobrinhas, cunhadas. Quantas vezes mentimos ou nos omitimos por medo de perder algo? Quantas vezes Deus protege a nossa casa, nossa vida? Quantas vezes, irmão, na minha vida? Mais de 15 vezes morte certa, se não fosse a mão de Deus, do Deus Espírito Santo, Jesus Cristo, e do Deus Espírito Santo, nosso Consolador, o nosso orientador, e Jesus Cristo, o único a ser prostrado, adorado e louvado. Mesmo quando falhamos, e quanto eu falei, como Abraão e você também, pastores, diáconos, diaconisas, quantas vezes Deus fala até com quem não é de fé, para proteger os seus. Mesmo quando, meu irmão, minha irmã, Deus fala até com quem não é de fé, um irmão que não tem a fé, não conhece os caminhos verdadeiros do Deus que nós acreditamos, Cristo Jesus. Mesmo quando falhamos, Deus continua sendo fiel às suas promessas. Ele corrige, restaura, impede que o inimigo, Satanás, o príncipe dos demônios, desse mundo organizado, das primeiras camadas e segunda camada, desse mundo maligno, organizado, espiritual, dos principados e potestades, meu irmão. O inimigo veio para matar, roubar e destruir.
veio para mentir, roubar, matar e destruir. Porque Deus, Ele corrige, restaura e impede que o inimigo toque em nossas bênçãos, meu irmão. E receba aí essa bênção aí, irmã Neuci, mulher de Deus, amiga do coração, pastora Lilia. Meu irmão, minha irmã, nós estamos conectados em Gênesis hoje, capítulo 21, 22, 23, 24 e 25, meu irmão, minha irmã. Essa é a palavra da meditação, meu querido. Porque Deus jamais nos abandona, porque você é filho, meu amado. Nos capítulos anteriores de Gênesis 16 a 19, nós vimos Abraão e Sara tentando resolver a promessa com Agar e Ismael, erro por impaciência. No capítulo 17, meu irmão, e 18, Deus reafirma essa promessa. Anuncia o nascimento de Isaac. No capítulo 19, meu amado, Deus destrói Sodoma e Gomorra, mas poupa Ló por misericórdia. E lá no capítulo 20, mesmo após tantas intervenções divinas, Abraão, o pai da fé, ainda tem medo e repete erros. Isso mostra o quê, irmãos e irmãs? Isso mostra que você e eu, nós somos igual taça de cristal, frágeis, mas Deus permanece o mesmo. Meu irmão, minha irmã, mesmo nos capítulos onde erramos, Deus continua escrevendo a história da promessa. Gênesis 20, Deus protege Sara para que o ventre da promessa não fosse contaminado. Porque Isaac nasceria logo no capítulo 21. Assim também Deus, meu irmão, minha irmã, tem guardado a sua casa, a sua vida, os seus filhos, o seu ministério, sua saúde, porque a promessa está prestes a nascer. E aí, meu querido, minha querida, no capítulo 21, nós temos também uma outra meditação e conexão conosco, que é o nascimento de Isaac, que nos relata, e nós podemos fazer uma análise. Faça uma análise agora, meu irmão, minha irmã, desse capítulo. O que esse capítulo pode melhorar a sua condição de vida, do que você ficar perdendo tempo tentando aparar águas sujas em cacimbas de parede rachada. Meu amado, minha amada. Meu amado, eu quero lhe dizer que nós estamos nessa caminhada. Você lembra lá em Gênesis 21, o que diz? Versículo 1. Que visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e fez o Senhor a Sara como lhe havia prometido. Olha, fez o Senhor a Sara como lhe havia
prometido. Promessa de Deus não volta atrás, meu irmão. Deus prometeu um filho a Abraão e Sara em sua velhice. O tempo passou, a fé vacilou e o corpo envelheceu. Mas a promessa permaneceu viva nos céus. Deus não depende do seu tempo, do meu tempo, do nosso tempo, queridos. Nem do seu, do meu, do nosso vigor. Deus, ele cumpre o que fala, mesmo quando tudo parece impossível. Isso aponta diretamente para Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. A nossa vida hoje, meu irmão, a nossa vida hoje, muitas vezes o sorriso que vem depois do choro. O nome, meu irmão, Isaac, significa riso. Sara riu de incredulidade. Mas em Gênesis 18, meu irmão, nos mostra esta incredulidade. Mas em Gênesis 21, meu irmão, minha irmã, ela riu de alegria, porque lá Deus fez o milagre. Fez ela rir, sorrir. Hoje é o seu dia também de rir, sorrir, o milagre está na sua vida. Basta ter fé. Hoje muitos irmãos estão chorando, em silêncio, sem esperança, desanimados. Mas por que esse irmão, essa irmã, hoje estão desanimados? Quais os motivos? Meu irmão, minha irmã, quais os motivos que hoje você está desanimado? Porque a espera tem sido longa? Assim como Sara esperou por décadas. Muitos, talvez você, ou talvez eu, hoje estamos cansados de esperar. Ou muitas mulheres estão pela conversão de um filho, muitas mães, pais, famílias. Muitos estão cansados de esperar pela cura de uma doença. Muitos estão cansados de esperar pela restauração do casamento. Muitos aqui, você, irmão, irmã, filha, pastores, pastoras, cunhadas, cunhados, estão cansados de esperar por um trabalho, por uma resposta de Deus. O tempo de espera sem fé, meu amado, minha amada, filhas lindas, presente de Deus. O tempo de espera sem fé se transforma em desânimo. Porque foram feridos por pessoas. Quantas pessoas têm ferido você, meu amado, minha amada? Muitos irmãos, irmãs. Foram feridos por outros irmãos, por líderes, por familiares, por promessas humanas não cumpridas. As feridas, queridos, queridas, da alma, quando não tratadas, viram raízes de tristeza. Também, meu irmão, temos desânimo, porque o inimigo não dorme. Ele lança setas diárias. Satanás, ele não para de mentir, não para de acusar, não para de lançar pensamentos de derrota, solidão, fracasso. Você lembra quando você viajou ou viaja lá onde o apóstolo Paulo escreveu para Efésios 6,16? Diz que nós precisamos, você, eu, nós, escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Mas por que você está muitas vezes desanimado, ou por que você está desanimado hoje, querido? Que perderam alguém ou algo importante?
perderam a mãe, perderam o pai, o cônjuge, um filho, perderam o ministério, o ânimo de orar, de viver, de estar presente de Deus, o desejo de viver. É o fermento da sua vida. Meu irmão, ali nós temos aqui nessas passagens também, como Abraão chorou por Sara em Gênesis 23, meu querido, minha querida. Hoje muito você, nós estamos chorando e sente o peso da ausência. Porque você hoje, irmão, irmã, não vem mais sentindo na caminhada, sentindo a caminhada. Oram, mas não vê resposta. Jejuam, mas não continuam. Mas continuam em dor, queridos. Buscam, mas não sente mais esperança. Meu irmão, minha irmã, e o coração começa a pensar: será que Deus se esqueceu de mim? Meu amado, minha amada. Mas por que que você está desanimado? Meu irmão, minha irmã. Porque estão enfermos ou sozinhos? Meu irmão, minha irmã. A enfermidade constante, a dor física, a depressão. É por isso que você está desanimado? Você está desanimado? Ou é o fato de não ter ninguém para ajudar? Nem mesmo para ouvir? Mas eu tenho uma boa nova para você. Porque Jesus disse em João 14:18, não vos deixeis órfãos, voltarei para o Pai. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós, meu irmão. Por que que você está desanimado, meu querido, minha querida? Porque estão presos em culpas do passado? Assim como Abraão caiu 2 vezes no mesmo erro, mentindo sobre Sara. Meu irmão, minha irmã, hoje há irmãos e irmãs que se sentem presos ao passado, acreditando que não merecem mais a promessa. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus nos alcança mesmo quando caímos. Se nos arrependemos ou nos arrependermos, a graça de Deus estará com você. Meu irmão, irmão, irmã, Deus vê o teu desânimo hoje, mas Ele não desiste de você. Deus ainda visita, como visitou Sara. Deus ainda cura, como restaurou Abraão. Ele ainda fala, como falou com Abimeleque, em sonhos. Deus ainda levanta, como levantou Isaac no altar da obediência. Meu irmão, minha irmã, o teu desânimo hoje será o palco de riso, sorriso e alegria amanhã. Não desista, porque o Deus Jesus Cristo está com você. Meu irmão, minha irmã. Deus é maravilhoso, meu amado. Deus não te abandona, porque Deus te ama, porque você é a criação de Deus, meu querido. Esse é Gênesis 21, meu amado, o nascimento de Isaac. E as provas da vida, meus queridos? Quantas provas você já teve na vida? Meu irmão, minha irmã.
e as provas da vida. Em Gênesis 22, qual é essa conexão que nós temos de Gênesis 22, no começo do mundo, no capítulo 22, até Jesus Cristo, até as provas que tem nos dado hoje, e até o final do mundo em Apocalipse, meu irmão? Faça uma análise. Medite nessa palavra, queridos, queridas. E você verá o quanto esse livro é maravilhoso. A prova que nós passamos todos os dias, meu amado. E assim, meu querido, minha amada, meu amado, são provas, lutas todos os dias. Prova de Abraão. Temos a triunidade de Deus maravilhosa que nos faz pessoas melhores. Irmão, Gênesis 22 é o teste da fé. Talvez hoje você está passando por esse mesmo teste de Gênesis 22, o teste da fé. Tem lá em Gênesis 22, 2, no versículo 2, queridos. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem ama, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, meu amado. Oferece ali em holocausto, queridos, queridas. O que foi essa prova? Meu irmão, minha irmã, qual é a sua prova hoje? O que você tem que desafiar? Qual é a batalha que você tem hoje? Abraão foi chamado por Deus a sacrificar o próprio filho Isaque, o filho da promessa, que ele esperou por décadas. Era um teste de o que, irmão Ercílio? Um teste de obediência total, confiança cega, amor incondicional a Deus acima de todas as coisas. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando você parte para o verso 8, Abraão não hesitou, levantou-se cedo, preparou a lenha, subiu o monte e disse: Deus proverá para si o cordeiro. Meu irmão, minha irmã, que é isso que nos prova? A prova como símbolo da triunidade. Esse capítulo revela a triunidade também de Deus, meu irmão. Mesmo em Gênesis, nós temos aqui Abraão, o Pai Celestial que entrega o filho. Nós temos Isaque, o filho obediente que carrega a lenha, como Jesus carregou a cruz. E nós temos o anjo do Senhor, a manifestação do próprio Deus, representando o Espírito Santo que intervém com direção e livramento. A Trindade age junto, meu querido, minha querida, na sua vida até hoje, porque antes da fundação do mundo, já pairava pelas águas. O Pai prova, o Filho obedece e o Espírito conduz. Aqui temos também a triunidade, meu irmão. Esse capítulo também revela a triunidade de Deus mesmo em Gênesis. Porque Abraão, o Pai Celestial, que entrega o Filho, Isaque, o Filho obediente, que carrega a lenha, como Jesus carregou a cruz, meu amado. O anjo do Senhor manifestou do
próprio Deus, representando o Espírito Santo que o intervém em direção e livramento. O Pai prova, o Filho obedece e o Espírito conduz. Como eu falo, nós estamos todos conectados. Por isso que querem calar a mensagem verdadeira das Escrituras Sagradas. Porque destruindo o cristianismo, destrói a fundação da família, e a fundação da família destrói o seu município, o seu estado, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado e o seu país. Somos conectados com Jesus, meu irmão, minha irmã, com o Deus Espírito Santo. O que isso significa para você, eu, nós, amados? Assim como Abraão foi provado, todos nós passamos por provas constantes, diárias, meu irmão, constantes e diárias. Todos nós passamos por provas espirituais, provas de fé, crer sem ver, provas de obediência, fazer o que não entendemos, meu irmão. Prova de renúncia, abrir mão de algo que amamos. Mas quem passa pela prova encontra o Deus provedor, Jeová Jiré. No monte do Senhor se proverá. Gênesis 22, 14, no versículo 14. Então você pode perguntar, queridos, queridas, sobrinhos, sobrinhas, primos, meu sobrinho do coração, Alisson, duas sobrinhas lindas, a Alicinha, aliás, três, a Alicinha, Angélica e Stefaninha. Você pode perguntar, mas que ligação com o tempo atual temos nós hoje? O que nós vivemos? O que nós vivemos? Tempos de apostasia, como nos dias de Ló. Tempos de idolatria moderna, como em Babel. Mas também tempos de prova espiritual, como Abraão, o pai da fé. Ser cristão hoje é dizer: Senhor, mesmo que me custe tudo, eu confio no teu plano. Essa conexão entre eu, nossas filhas, minha esposa, a nossa família, os nossos primos, primas, nossas sobrinhas, sobrinhos, as nossas congregações, aos nossos amigos e até aos nossos inimigos. Essa conexão nos traz também, todos a uma conexão também com o Apocalipse. Gênesis 22, meu irmão, nos prepara para o fim dos tempos. Mas aonde que está essa conexão? Meu irmão, Gênesis 22, Abraão entrega seu filho pela fé. Quando você faz uma viagem, meu irmão, minha irmã, para Apocalipse, Deus entrega seu filho para te salvar, para salvar a sua vida. Assim como eu, minha esposa e muitos cristãos estavam mortos. Meu irmão, minha irmã, Gênesis 22, a fé é provada no altar. Mas lá em Apocalipse, os santos serão provados na grande tribulação. Meus amados, em Gênesis 22, filhas, sobrinhos, sobrinhas, a recompensa vem após a obediência. Apocalipse, a coroa da vida virá para quem perseverar até o fim.
Apocalipse 2:10. Jeová Jiré provê o cordeiro. Gênesis 22. Apocalipse 5:12. Jesus é o cordeiro glorificado no trono eterno, meu irmão. Mas quais são as lições, quais são as lições espirituais que eu, você, irmão, irmã, pastores, pastora, podemos e devemos meditar e ter aqui? Gênesis 22, a fé verdadeira é provada no fogo. Meu irmão, minha irmã, Gênesis 22, Deus nunca prova para destruir, mas para fortalecer e revelar. Meu irmão, minha irmã, sobrinhos, sobrinhas, cunhadas, cunhados, primos, primas, família, filhas, filhos. Deus sempre proverá, mas no tempo, no monte e no modo dele. Toda prova prepara um propósito eterno. Quem obedece, mesmo sem entender, verá a glória de Deus. Meu irmão, Gênesis 22:12, meu querido, minha querida, o que nos diz? Porque agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho. Isso foi Abraão. Deus quer que nada ocupe o lugar dele em nosso altar, meu irmão, na sua vida, somente Deus. Assim como Abraão levantou o cutelo, a faca e entregou Isaque, eu, você, nós também devemos e precisamos erguer o cutelo contra tudo que rouba o centro de nossa adoração: vícios, drogas, orgulho, pessoas, planos, conforto. A prova revela quem governa o nosso coração, meu irmão. Por isso que esse livro e capítulos, e nessa meditação, nos faz ter vida. Mas como que você pode relacionar e deve relacionar a morte em nossas vidas, como também a morte de Sara no capítulo 23, meu irmão, minha irmã? Essa é a parte maravilhosa da Bíblia Sagrada. E você quer saber que eu vou lhe dizer o que é a Bíblia Sagrada? E essa conexão todinha do capítulo 23 na sua vida, na minha vida, em nossas vidas? Medite nessa palavra e nessa análise profunda, queridos irmãos. A morte de Sara no capítulo 23. No 22, Deus prova a Abraão. No capítulo 21, meu amado, tem o nascimento da promessa, o nascimento de Isaac. E assim, queridos, é que nós estamos fazendo essa caminhada com Deus todos os dias. E devemos caminhar junto nessa presença tão maravilhosa, meu amado, minha amada, porque Deus é puro de coração, Deus é maravilhoso. A morte de Sara e o propósito eterno, isso nos leva a uma análise profunda, meu irmão, da nossa vida, da morte. Gênesis 23. Gênesis 23, de 1 a 2, o versículo. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos de vida de Sara. E morreu Sara, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Meu irmão, minha irmã,
que representa a morte de Sara. Meu irmão, Sara foi a primeira mulher citada na Bíblia cuja morte é registrada detalhadamente, com detalhes. Ela não é apenas esposa de Abraão, ela é a mãe da promessa. Ela é símbolo da aliança, ela é símbolo da fé, ela é símbolo da paciência, ela é símbolo da geração de milagre. A morte de Sara marca o fim de um ciclo, o encerramento de um tempo, o término de um processo, queridos, queridas, sobrinha, sobrinha. Me diga se existe algo mais bonito e lindo do que a meditação do cristianismo e do livro Bíblia Sagrada, o término de um processo para que algo novo se inicie. Meu irmão, a Bíblia Sagrada é o livro da vida, meu amado, minha amada. É o livro da sua terapia. Você não precisa pagar terapeutas, sociólogos, psicólogos, remédios de depressão. Porque a Bíblia Sagrada e a transcrição das Escrituras Sagradas nos mostra e nos faz meditar e sermos livres na Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Você quer saber o que é a Bíblia Sagrada, querido? A Bíblia Sagrada é o livro onde o velho morre para que o novo nasça. Me diga qual seita que mostra isso para você. Me diga quem é o terapeuta ou alguém que pode dizer algo nesse sentido para você. A Bíblia é o livro onde o Adão morre para que venha o último Adão, que é Jesus Cristo. A Bíblia é o livro da transição sagrada, onde o sacrifício de animais cessa para que venha o Cordeiro Eterno. A Bíblia Sagrada, filhas, filhos, é o livro dos livros, onde o homem carnal morre para que nasça o homem espiritual. A Bíblia Sagrada é aonde, meu amado, minha amada, pastores, pastora, o pecado morre na cruz para que a graça viva na ressurreição. A Bíblia não esconde a morte, meu irmão, minha irmã. A Bíblia Sagrada, ela explica a morte. Ela responde à morte com a vida, filhas, filhos. O que aprendemos com a morte de Sara na nossa vida, na nossa passagem, na nossa meditação para hoje? A dor é real e deve ser sentida. Quantas dores, meu irmão, minha irmã, já senti. E você também, lógico. Abraão chorou, sofreu, lamentou, mesmo sendo o pai da fé, ele viveu o luto. Deus não ignora a nossa dor, a minha, a sua, nossa dor, querido. Ele trabalha nela, te molda. A morte não é o fim, é uma transição para nós hoje, cristãos. Irmão, irmã, é uma transição. Abraão, nós vimos que se desfez da promessa porque Sara morreu? Não. Abraão não se desfaz da promessa porque Sara morreu. Abraão, ele compra um lugar, semeia a esperança e continua a caminhada. Cada ciclo que termina, meu irmão, minha irmã, filhas, filhos, sobrinhos, sobrinhas, abre espaço para um novo mover. A morte de Sara antecede o capítulo 24, o casamento de Isaac com Rebeca, onde há perda, Deus está preparando um recomeço na sua vida. Meu irmão, minha irmã,
Lá no Novo Testamento, essa conexão, essa ligação, a morte de Sara aponta para a cruz. Assim como Sara foi sepultada, Jesus também foi sepultado. Mas o sepulcro não é derrota para quem crer. É gestão de milagre. Lembra lá, meu irmão, minha irmã? Irmão Vinícius, João 12, 24. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Queridos, queridas. E hoje o que isso tem a ver comigo, com você, com todos nós? Quantas Saras já morreram em nós? Sonhos, relacionamentos, ministérios, pessoas amadas, fases da vida. Mas o Espírito Santo hoje diz, o Deus Espírito Santo diz na sua vida: filhas, não enterre sua fé com o que morre. Compre o campo da promessa. Lamente-se, sim, mas não pare. Sabe por quê, queridos, queridas? Irmão, você que já saiu, está para sair, irmã, ou vai sair para o trabalho, para a luta, para a batalha. Porque o que Deus tem para frente é maior do que o que passou na sua vida. Final do mundo, lá em Apocalipse, onde essa morte se encaixa, queridos e queridas. Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. A morte de Sara não é esquecimento, é descanso, é legado, é honra, é semente para a eternidade. Assim também Sara com os que morrem em Cristo. Meu irmão, minha irmã, a morte de Sara é o símbolo de que nada é eterno na terra, exceto meu amado, minha amada, a promessa de Deus. Que você não se apague ao que ficou e não se apegue ao que ficou. Que você saiba, meu irmão, minha irmã, chorar, mas também, queridos, queridas, também saiba levantar. Que você também compre, assim como Abraão comprou o campo da fé no meio da perda. E você, queridos, queridos irmãos e irmãs, siga crendo, pois a Deus da promessa, o Deus da nossa promessa, Ele é fiel, meu irmão. Ele é fiel, Ele jamais te desamparará, seja qual seja a sua situação. Meu irmão, quando você continua fazendo essa meditação, onde no capítulo 24, meu amado, Abraão manda o servo buscar uma mulher para o filho. E nós podemos ter o encontro de uma conexão tanto com Jesus Cristo, Apocalipse e nós conectados nesse livro maravilhoso. Vamos meditar? Para você ver, sentir essa presença maravilhosa no capítulo 24, meu irmão. O casamento de Isaac, meu irmão, foi uma profecia viva da noiva e do noivo eterno. Gênesis 24 tem essa conexão com Cristo, também com Apocalipse e nós. O Espírito Santo mostra para nós agora. Você quer ver o Deus Espírito Santo? Nesse contexto de Gênesis 24, depois da morte de Sara, lá no capítulo 23, Abraão envia um servo de confiança para buscar uma esposa para seu filho Isaque. Mas isso não é só uma história, meu amado.
minha amada, de casamento, é uma profecia viva, é uma representação espiritual, é uma revelação celestial, querido. É uma revelação celestial, meu amado. E é por isso que nós estamos sempre conectados com esse livro maravilhoso, meu irmão. O livro da vida. Porque aqui tem a palavra viva de Deus. Isso não é história de casamento, é uma profecia viva, uma representação espiritual, é uma revelação celestial. Queridos, queridas, mas quem é quem nessa história? Personagem Abraão, Deus Pai, Isaac, Jesus Cristo, o Filho que representa, servo Eliezer, o Espírito Santo, Rebeca, a noiva, a igreja, a viagem do servo, o tempo da graça, a busca da noiva no mundo, o casamento, a união eterna entre Cristo e a igreja. E onde está essa união eterna de Cristo e a igreja? Apocalipse 19, meu irmão. A missão do Espírito Santo, o envio do servo. Gênesis 24, de 2 a 3 versículos. Peço-te a tua mão debaixo da minha coxa, para que me jures pelo Senhor. Meu irmão, minha irmã. Abraão envia o servo com sinais de autoridade para buscar a esposa certa. Assim também o Pai enviou o Espírito Santo com sinais e poder para preparar a noiva de Cristo. O servo vai cheio de riqueza, dons e provisão. O Espírito Santo também vem com dons espirituais, presenças, convicção, palavras de poder. Meu irmão, João, você lembra lá em João, queridos? João 16, 13 e 14. O servo não fala de si, ele exalta o Filho. Assim o Espírito não fala de si, mas glorifica Jesus, meu amado. O encontro no poço, lugar de revelação. Rebeca aparece tirando água do poço, meu irmão, minha irmã. Símbolo da água viva. O poço é sempre lugar de encontro, revelação, resposta de oração. O poço nos mostra na Bíblia aliança, meu irmão. Como Jesus com a mulher samaritana, lá em João, que também o encontra junto aonde, queridos, queridas? A um poço, João 4. A verdadeira noiva de Cristo ama servir, é humilde, generosa, obediente, como Rebeca, meu querido, minha querida. A resposta de Rebeca, que fala sim, irei, Gênesis 24, versículo 58. Chamaram, pois, a Rebeca e disseram-lhes: irás tu com este varão? E ela respondeu: irei. Esse é o chamado da igreja hoje. Jesus está à porta, o Espírito Santo está chamando, e Deus pergunta: irás tu com o noivo? Essa decisão é pessoal, não é tradição, não é religião, é resposta de amor ao chamado do Espírito, meu amado, minha amada. O encontro final com Isaac, nós temos que a visão profética do Apocalipse. Você viu lá em Gênesis 24, queridos, 24, 63. Isaac sairá e meditará no campo à tarde, e levantou os olhos e viu, e eis que os camelos vinham.
meu irmão. Isaac vai ao campo ao entardecer. A noiva chega montada nos camelos. É o arrebatamento, meu amado, da igreja. Isaac representa Cristo, esperando sua noiva. Rebeca é a igreja que vem sendo conduzida pelo Espírito. O campo é o mundo, meu querido, minha querida. E o entardecer é o fim dos tempos. Veja como tudo está interligado. Com você, comigo, com nós, desde o começo do mundo nesse livro. Jesus Cristo, nós, e Apocalipse, o final do mundo. Alegremos-nos, exultemos-nos e demos glória, porque são chegadas as botas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7. Meu irmão, minha irmã, estamos prontos como Rebeca? Você, eu, nós estamos prontos como Rebeca. Aplicação para nós hoje, meu irmão. O que quer dizer isso? Estamos com o coração aberto? Somos sensíveis à voz do Espírito Santo? Estamos prontos? Deixando para trás a casa de nosso Pai, o mundo, para seguir o noivo? O servo não força a Rebeca, ele propõe, ele revela e ela decide. Assim é na sua vida, assim é na minha vida. Assim também o Espírito Santo está te chamando hoje. Você vai com o Filho. Meu irmão, minha irmã. Gênesis 24 não é só uma história bonitinha, bonita. É o mapa do plano da salvação, meu querido. O Pai clama, o Espírito prepara, o Filho espera, a noiva responde, o casamento eterno acontece. Meu querido, minha querida. E concluindo, nós vamos para o capítulo 25. Mas irmão, irmã, de novo, o que e qual a conexão entre nós, o capítulo 25 de Gênesis, e assim também a conexão com o final dos tempos em Apocalipse? E a sua vida, a sua situação que você está passando hoje, seja qual for ela, de doença, quebra de casamento, vamos fazer uma análise em cima disso para você sentir o poder dessa palavra de Deus, desse livro maravilhoso? Meu irmão, aonde temos os descendentes de Abraão, a morte do pai da fé, os descendentes de Ismael, descendentes de Isaac, Esaú, aonde vende o seu direito de primogenitude. Esse é o livro, meu irmão, que em cada versículo você pode meditar o ano todo e o Espírito Santo fala com você a cada momento, meu amado, a cada momento. Queridos do capítulo 25, é o fim, nos mostra o fim de um ciclo, o início de uma promessa, e Deus está no meio da tua crise, querido. Está no meio da crise, da nossa crise. O que aconteceu em Gênesis 25, essa transições poderosas, é um capítulo que nos mostra transições poderosas. Abraão morre, Ismael e Isaac sepultam o pai, os filhos de Ismael são listados, Isaac ora por Rebeca, que era estéril, Rebeca engravida de gêmeos, Esaú e Isaac. Esaú vende o direito da primogenitura por um prato de lentilha. Logo que isso tudo é uma forma de mostrar a desonestidade,
E nós podemos meditar nisso aí muitos e muitos dias, essa palavra. Gênesis 25, queridos, é um capítulo que parece só história, mas é 100% espiritual. Meu irmão, minha irmã. A conexão com a nossa vida hoje. Você que está passando por doenças, separações, escassez, crise na alma, crise no lar. Olha para Gênesis 25 e veja. Abraão morreu, não foi? Mas a promessa não morreu, queridos. O homem da promessa se foi, mas a promessa continuou viva em Isaac. Você pode estar enterrando algo hoje, queridos. Um sonho, uma fase, um relacionamento, uma esperança, um projeto. Mas os planos de Deus não terminam aí. Quando algo morre em nós, Deus começa outra coisa. Meu irmão, minha irmã, Isaac ora e Deus responde. Mesmo com uma esposa estéril. Lá em Gênesis 25, 21, fala que Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu a sua oração. Talvez você esteja vivendo, meu irmão, minha irmã, uma esterilidade emocional, espiritual ou material. Nada floresce, nada dá frutos, tudo parece seco, mas a oração muda a realidade estéreis. Dentro de Rebeca, meu irmão, minha irmã, havia luta, e ela perguntou: se é assim, por que vivo? 25, 22. Se é assim, por que sou eu assim? Em Gênesis 25, versículo 22. Você já se sentiu como Rebeca, irmão e irmã? Quantas vezes nós se sentimos assim? Uma guerra interna, um sentimento de confusão, um conflito espiritual que ninguém entende, que vem por anos, muitas vezes até do seu nascimento até agora, queridos. Mas Deus respondeu e Deus responde, meu amado. 2 nações estão no teu ventre, ou seja, a tua luta interna é porque há um grande propósito escondido aí dentro. O conflito revela que Deus está gerando algo maior do que você imagina, meu amado, minha amada. Esaú vende o que era eterno por algo momentâneo. Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, meu irmão. No versículo 34, queridos. Santidade por prazer, aliança por distração, chamado por conveniência. Mas o Espírito Santo está dizendo, meu irmão, minha irmã, não venda o que Deus te deu, porque é algo que vai embora com o tempo. Assim, meu irmão, nos últimos dias em Apocalipse, Gênesis 25, é profético para o fim dos tempos. Abraão morre, o fim da era da promessa inicia, meu irmão. Lá quando você viaja para Apocalipse, chega o fim da era da graça e ali entra o juízo. 2 nações dentro de Rebeca, o bem e o mal, o espírito e a carne. Em Apocalipse, essas 2 linhagens se enfrentam até Armagedon, meu amado. Esaú representa o sistema mundano. Filhas, filhos, sobrinhos, sobrinha. Jacó, o povo separado. Em Apocalipse, quem for fiel até o fim, meu irmão, receberá a coroa. Quem trocar por pratos de lentilha, perderá tudo. A sua vida eterna, meu irmão, filhas, cunhado. Mas se você está sofrendo agora, onde isso pode me ajudar?
Você que está enlutado, como Isaac e Ismael. Você que está orando por algo que não vem, como Isaac. Você que está assim, com conflitos internos como Rebeca, ou tenta desistir da promessa como Esaú. Queridos, saiba, Deus está vendo tudo. Deus honra a fidelidade. Deus responde à oração. Deus sustenta o propósito. E Deus corrige o coração. Deus transforma perdas em plataformas. Deus transforma esterilidade em geração, meu irmão, minha irmã. Deus transforma a luta interna em revelações eternas. E Deus está nos preparando para o fim, para que sejamos achados fiéis como Jacó e não vendido como Esaú. Meu irmão, minha irmã. E assim é que nós vamos encerrando. E eu desejo a você, meu querido, após fazer uma oração poderosa para que nós possamos estarmos ciente da promessa de Deus, meu querido, minha querida. Feche os olhos, meu irmão, minha irmã, agora e entre você e o Deus que governa todas as transições, toda a cura, o Deus que faz revelação e redenção. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da promessa que não morre, mesmo quando os homens partem. Hoje, ó Pai, nós estamos aqui na Tua presença, nos rendendo diante da Tua palavra revelada em Gênesis 25. Pai, nessa noite o Teu Espírito Santo nos mostrou que mesmo quando a morte chega, a promessa permanece viva. Que mesmo quando Abraão é sepultado, o plano do céu continua a se cumprir. Ó Senhor Deus, nós Te adoramos porque Tu és o Deus que transforma perdas em propósito, sepulturas em portais para uma nova estação. Muitos de nós, Senhor, estamos aqui abatidos, estamos aqui, Senhor. Muitos de nós estamos como Isaac, sofrendo a ausência de um tempo que passou, olhando para a dor de um luto físico, emocional ou espiritual. Mas mesmo assim, buscando a Ti, oração por resposta, clamando, Senhor, clamando e clamando por vida em lugares estéreis, por recomeço onde há silêncio. Pai, se há alguém orando por uma Rebeca estéril, seja ela uma situação travada, uma porta fechada, um casamento ferido, um ministério paralisado, vem com Teu poder agora, Senhor, lhe pedimos, em nome de Jesus, e abra esse ventre espiritual, faz florescer aonde havia deserto, Senhor, faz brotar, ó Pai, onde os olhos humanos dizem que já não há mais esperança. Tu és o mesmo Deus que respondeu à oração de Isaac. Responde agora ao Teu povo, Senhor. Desata nós antigos, libere as promessas engavetadas, destrava o céu sobre estas casas. Senhor, também temos vivido como Rebeca, como uma luta interna que ninguém vê, uma guerra dentro do peito, conflito de identidade, lágrimas derramadas, Senhor, lágrimas derramadas, Senhor, lágrimas derramadas em silêncio,
perguntas sem resposta. Mas o Senhor é o Deus que diz: hoje 2 nações estão aí dentro, aleluia. O que parece confusão é sinal de grande propósito. O que parece crise é prenúncio de nascimento. O que parece dor é sinal de que algo santo está sendo gerado. Espírito Santo traz discernimento às nossas dores. Mostra que a batalha dentro de nós não é destruição, é preparo. Amém, amém.